Olá, faremos sobre agricultura de precisão. Neste vídeo gostava de falar de um índice muito parecido ao NDVI, mas que mede outro tipo de parâmetros, parecido na construção, mas neste caso mede o conteúdo de água na folha. E, para além deste, também o NDVI e a performance agronómica que temos vindo a falar em vídeos anteriores, mas mais concretamente no olival e na vinha. Ora bem, enquanto que as culturas anteriores que falámos, normalmente a curva de clorofila ou neste caso, de conteúdo de água na folha, que é o NDWI, normalmente cresce a partir da primavera, atinge um patamar e depois desce para a colheita. Normalmente as culturas multianuais, e se tivermos toda a curva, neste caso de pontos da média de cada parcela, é ao contrário. Se considerarmos o princípio do ano, normalmente é mais alto, inclusive por causa dos infestantes nas entrelinhas, vai baixando até porventura de julho e agosto e depois volta a subir de novo até junho de janeiro. Aqui na zona do verão, normalmente estas variações que podem ocorrer aqui têm a ver com a questão da gestão da rega, se porventura for regada a cultura. Neste caso concreto estamos a falar do olival. Se repararem, estes pontos que nós aqui temos são pontos de NDVI, ou neste caso NDWI, teor conteúdo de água na folha, mas que influenciados negativamente pelas nuvens, e portanto estes os pontos a negro, os considerados mais ou menos corretos, não afetados por nuvens. Ora bem, então a discussão aqui na questão das culturas multianuais, e onde em geografias onde temos um período de stress hídrico muito forte, onde a questão da rega é fundamental, há que perceber então aqui os platôs não são normalmente platôs por excesso, mas são normalmente platôs por defeito, ou seja, normalmente gerimos melhor os mínimos, que são as zonas e alturas onde o stress hídrico é mais forte, normalmente o stress, inclusive nutricional também, e portanto é estes limiares que aqui temos, que são muitas vezes os limiares importantes na questão da decisão. Ou seja, convém ter muitas vezes estas curvas do ponto de vista multianual. Já estamos a falar de uma cultura multianual como o olival. Valerá a pena deixar descer no fundo o teor de água na folha da parcela até um patamar muito mais baixo. Valerá a pena gerir a água e a rega a ter um patamar mais alto e, portanto, de ano para ano conseguimos perceber que há estas variações, quando regar, deixar de regar, na questão da performance. Mostro-vos aqui um exemplo em olival, em alguns talhões, onde realmente foi utilizado o teor de água na folha, um índice também obtido por satélite, e neste caso a média de julho e agosto, e o que se verificou de uma forma muito interessante foi que realmente a produtividade em quilogramas por hectare estava relacionada com o teor de água na folha, onde normalmente teores de água na folha mais baixos, isto patalhões em olival super intensivo, portanto patalhões de conteúdo de água na folha mais baixo, a produção foi mais baixa. E normalmente a diferença entre normalmente o mais baixo e o mais alto ainda foram quase 3 toneladas e, portanto, um valor realmente parece-nos a nós significativo. Ora, seja, neste caso, eu diria que isto é uma mesma variedade. Eu diria que se deixarmos descer muito o teor de água na folha, muito abaixo deste patamar, deste limiar, seguramente seremos afetados do ponto de vista da produção e, portanto, neste sentido, haveria que gerir com atenção no tempo o teor de água na folha. Ora bem, neste caso na vinha, neste caso estamos a falar do NDVI, mas a seguir podemos mostrar o NDWI também, mas aqui fundamentalmente, se repararem, estamos a ver talhões diferentes da mesma casta, a casta é aragonês. Ora bom, se repararem, os talhões são da mesma casta, mas apresentam, neste caso, variações de clorofila muito diferentes, em média, neste caso, a média de agosto, que é normalmente o mês mais estressante, diria, para as plantas,
porque estamos quase no fim da campanha e realmente viemos sempre, no fundo, a gerir teores de stress hídrico muito elevados até agosto. Normalmente em julho e agosto, nesta região, é quando a vinha tem padrões de maior stress, nomeadamente hídrico e nutricional e inclusive a clorofila. Ora bem, a questão que se coloca aqui muitas vezes é, se repararem, esta média de 2018, neste caso, e esta do NDVI, e nesta a média de 2017. A pergunta é que realmente os talhões reagiram de forma diferente, se calhar entre anos diferentes, mas a pergunta é esta: qual é que é realmente o melhor valor de clorofila para cada parcela? Qual é o ano melhor? Qual foi realmente as massas vínicas melhores? Foi em 2018 ou foi em 2017? Então, face a este padrão de resposta de um e do outro, ou seja, neste caso concreto na vinha, interessa perceber também o que se passa para a adega, e a adega depois dá-nos a resposta de, se calhar, de quais são os índices que nós temos que procurar nos próximos anos. Se realmente o índice de 2017 foi melhor, ou foi um ano melhor do ponto de vista de massas vínicas relativamente à produção que foi preparada, que foi projetada, então temos que procurar em próximos anos estes índices pela gestão do stress hídrico da planta e pela gestão da rega. No caso concreto, em que queremos fazer ao contrário, imaginemos que temos um padrão em que queremos produzir quilos de uva, se calhar temos que perceber, ou quilos de uva a uma qualidade razoável, temos que perceber então qual é nada mais do que as variações entre anos e as variações entre talhões, e perceber que realmente, porventura, se calhar este dá maior capacidade de produção, uma boa qualidade, do que este que realmente tem muito menos clorofila. Ou a própria gestão, se calhar, da própria nutrição e da própria água, tem que pensar em subir mais o índice em termos médios, ou individualmente em cada talhão, para realmente termos mais carga com mais qualidade. Portanto, são estes aspectos que cada empresa deve olhar, que cada empresa deve atender, para realmente olhar para um futuro em que a gestão, neste caso, quer do índice de clorofila, quer do índice, neste caso, de conteúdo de água na folha, deve ser importante para perceber aonde nos queremos situar, qual é a estratégia comercial da empresa, queremos ter mais acima, queremos estar mais abaixo, que ano foi melhor. Podemos mimetizar esse ano regulando a água, regulando a nutrição, e, portanto, estes são os desafios para, no fundo, este tipo de parcelas, e para, no fundo, medir a performance agronómica e qualitativa, porque estamos a falar de plantas e de culturas em que não só interessa a questão da produção, mas interessa a questão também da qualidade.